A polêmica ao redor do novo elenco para os novos filmes da Turma da Mônica foi grande. Mas agora que o primeiro desses filmes, Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo, foi lançado, é triste dizer que o elenco é o menor dos problemas. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse filme, sobre o primeiro filme da Turma da Mônica Jovem, que se chama Reflexos do Medo. E a gente vai fazer isso sem spoilers. Eu vou trazer as minhas opiniões, e algumas dessas opiniões vão ser até bastante aprofundadas, mas eu não vou estragar a sua experiência, não vou falar sobre detalhes muito específicos da narrativa do filme, então pode continuar assistindo sem problemas, tá bem? Vamos lá. Tá, primeiro vamos falar sobre a sinopse, a proposta do filme. No primeiro dia de aula, a gente acompanha a Mônica, o Cebola, a Magali, o Cascão e a Milena, percebendo que o Museu do Limoeiro, que é importante ali para a escola em que eles estudam, vai ser leiloado, vai ser vendido para outras pessoas e não vai mais fazer parte do dia a dia deles. Isso deixa o grupo muito triste, a ponto de querer lutar para reverter essa situação. Só que para além disso, eles vão descobrir também que existem algumas forças estranhas e fantasiosas ali dentro do museu, dentro de alguns artefatos que o museu abriga. E aí a gente vai entrar numa narrativa, então, que também usa elementos de fantasia e elementos de terror. Essa é a premissa do primeiro filme da Turma da Mônica Jovem. E esse filme tinha potencial. Eu ainda acho que os outros filmes que, a produtora pretende fazer podem ter muito potencial, mas o primeiro é bastante complicado. O filme é rápido, ele tem 1h e 20 minutos, o que de certa forma também é um problema. Acho que se o filme fosse um pouquinho mais longo, talvez com uns 20 minutos a mais, seria possível amarrar melhor algumas decisões, algumas escolhas relacionadas ao roteiro, mas eu acho que, ainda assim, Turma da Mônica Jovem aproveita muito mal o tempo que tem. Eu acho que o começo do filme é muito fraco e o final do filme também. O meio, ele é honesto, o meio ele tem até alguns momentos bastante interessantes, só que a fundação dessa história foi mal escrita no começo e a resolução dela no final também não é satisfatória. Então, eu acho que um dos grandes problemas desse filme é que ele não conversa com todos os públicos. Ele tá tentando conversar, na verdade ele assume que todo mundo que tá assistindo tá muito familiarizado com a Turma da Mônica Jovem. Eu, por exemplo, não consumi Turma da Mônica Jovem quando eu era mais nova e também não fiz isso depois de grande, Sim, eu consumia Turma da Mônica quando eles eram crianças, mas eu fui pro cinema sem contexto algum do que eu poderia esperar dessa história. É óbvio, a gente já conhece os personagens, eles não são personagens novos pra gente, Mas ainda assim, eu acho que quando a história começa, ela não apresenta pra gente, de forma convincente, os laços entre esses personagens, e aí fazendo também um trocadilho com o filme da Turma da Mônica, que foi tão aclamado e tão elogiado pela crítica no Brasil, E foi, enfim, muito bem recebido pelo público também, mas eu acho que o filme não estabelece exatamente onde estão esses personagens, quem eles são naquele momento, pra muito além de, esse aqui é a Mônica, esse aqui é o Cebola, esse aqui é a Magali, esse aqui é o Cascão, que a gente já conhece, quem eles são naquele momento, quais as dinâmicas deles, entre eles, entre o grupo, naquele momento, quem são esses outros personagens que são introduzidos aqui na história, mas que também aparecem sem contexto algum, qual é a relação desses personagens com o museu, porque eles chegam pro primeiro dia de aula, eles estão animados, e aí a notícia de que o museu vai ser leiloado e não vai mais fazer parte da escola é super jogada pra gente, do mesmo jeito que o primeiro momento em que o museu aparece, ele aparece através de um panfleto que um deles encontra, e tá ali escrito que, os alunos agora vão ter aulas, tanto na escola quanto no museu, que isso faz parte, do dia a dia da escola, e aí isso é estabelecido, mas poucas cenas depois é dito pra gente que o museu vai ser leiloado. E aí a minha grande questão inicial foi, mas por que esse museu é tão importante pra esses personagens? Por que esse museu é digno de manifestações e de revoltas e da Mônica surtando e de todo mundo querendo fazer de tudo pra preservar o museu? Tudo bem, eu acredito na importância que o museu possa ter pra esses personagens, mas eu acho que isso não é bem construído. Eu acho que a gente não consegue de fato entender a relevância daquilo. E aí, já que eu falei que o começo é fraco e a resolução não é satisfatória, vamos falar da resolução então. E, de novo, sem spoilers, eu acho que a resolução do filme, ela se baseia muito em clichês, em frases de efeito, em o amor cura tudo, então o amor vai ser responsável por resolver todos os nossos problemas. E aí isso acaba caindo num lugar muito fácil, traz soluções muito fáceis e nada empolga ou surpreende ou emociona
nessa reta final. E o filme quer que a gente compre a ideia de que esses amigos são muito próximos, eles se amam muito, eles são muito presentes na vida um do outro, mas não constrói um caminho pra chegar nisso, não traz cenas e elementos que façam a gente realmente acreditar nessa história. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que eu acho que o filme ele assume que as pessoas que estão assistindo consumiam a Turma da Mônica normal, a Turma da Mônica jovem e já entendem essa dinâmica. E eu acho que tudo bem, muita gente, a maior parte talvez das pessoas, se encaixe nesse grupo. Mas um filme assim, inclusive principalmente sendo o primeiro filme de uma franquia de filmes, de uma leva de filmes, precisa entender que pode sim, em alguns momentos estar conversando, que vai, na verdade, em alguns momentos estar conversando com pessoas que talvez estão tendo contato com essa história, com esses personagens pela primeira vez. A gente sempre precisa ter isso como princípio na hora de escrever um roteiro, né? A gente não pode assumir coisas do público dessa forma. E aí eu sinto também que ao mesmo tempo em que o filme assume que a gente já conhece esses personagens, o filme decide também descaracterizar esses personagens. Porque a essência da Mônica, a essência da Magali, a essência do Cebola, a essência do Cascão não aparece aqui. A gente não vê muito do que faz esses personagens serem esses personagens. Esses personagens poderiam ser quaisquer outros personagens. Se a gente mudasse o nome desses personagens, não teria nada neles que de fato faria a gente reconhecê-los como a Mônica, o Cascão, o Cebola e a Magali. Um exemplo disso, um exemplo bastante claro disso pra mim. O amor da Magali aqui pela comida, a relação dela com a comida não aparece muito no filme. No começo a gente vê ela ali oferecendo pra Milena um croissant que ela fez pra ela experimentar, e ela diz que ela faz parte agora de uma ordem de cozinheiros, mas isso também não tem aprofundamento nenhum, e depois a comida não tá mais presente nessa personagem. A história de ordem dos cozinheiros fica por si só faz a gente entender em alguns momentos que a Magali, pra além de estar nessa ordem porque ela cozinha, essa ordem também é uma ordem de pessoas que, né, tem o dom da feitiçaria, mas isso é muito pouco explorado. A Magali só flerta um pouco com essa ideia do sobrenatural, mas até onde eu entendi, e novamente eu não tive contato com a Turma da Mônica jovem, né, mas até onde eu entendi, a Magali é uma personagem nesses quadrinhos que tem essa relação com a magia, com a bruxaria. Isso começa aqui, mas a Magali, essência, a Magali, né, no centro dessa história, não me aparece no filme. E eu digo mesmo pros outros personagens. Os atores não estão ruins aqui. Eu também não vou dizer pra vocês que, os atores estão super se destacando, eles são super memoráveis interpretando esses personagens. Mas aí talvez não seja nem culpa deles. Porque eu acho que o trabalho deles eles fazem direito. Eu só acho que a direção e o roteiro não propiciaram pra esses atores o destaque que talvez eles merecessem. Eu quero destacar aqui dois nomes, dois personagens, que são a Carmen e a Denise, que aparecem no filme e que eu acho que, apesar de elas terem pouco tempo de tela, elas conseguem se destacar, elas brilham um pouco mais, mas de forma geral, eu sinto que todos os atores estão num lugar muito mediano, onde eles não conseguem brilhar da forma que eles poderiam. Também tiveram alguns momentos da edição e da edição de áudio especificamente que me incomodaram, porque isso é uma coisa que eu reparo muito, né? Parte do áudio é gravado ali na cena e quando precisa de tratamento depois é tratado, se precisa de regravações de áudio também, isso é feito em estúdio depois, mas tem algumas falas, isso é em toda a produção, mas aqui pra mim ficou muito claro. Tem algumas falas de diálogo que a produção só percebe que são necessárias na pós-produção, quando as cenas já foram gravadas. E aí, normalmente, esses áudios eles são gravados em estúdio e inseridos em momentos em que a gente não tá vendo a boca dos atores aparecendo e se mexendo. Quando eles estão de costas, ou quando eles não estão em cena ainda. E tem vários momentos assim no filme que ficam muito claros. Fica muito claro que os personagens não estão dizendo essas frases nos momentos em que essas frases estão sendo ditas. Quando o assunto são os atores mais velhos, né, a gente tem o Matheus Solano, que é um puta ator, interpretando o Licurgo, que é um professor ali da escola, que tá diretamente envolvido com as questões de mistério da narrativa, mas, por algum motivo, o Matheus opta por exagerar demais nos trejeitos desse personagem, de uma forma que não me parece verossímil, que não me convence. Por outro lado, a gente tem também a Eliana Fonseca, interpretando a tia da Magali, e ela reprisa o seu papel, né? Ela também interpreta essa personagem nos outros filmes da Turma da Mônica. Em nenhum momento no qual ela abre a boca, ela consegue me convencer de que ela é uma tia que se envolve com questões do sobrenatural, que tem dons de feitiçaria, que tá ali realmente sendo esse guia para alguns dos personagens em alguns momentos. Considerando que esse é o primeiro de 4 filmes, isso fica bastante claro também, né? A vontade de fazer sequências e continuações para essa história com a cena final e também a cena pós-créditos. Eu acho que o filme deveria ter se preocupado muito em estabelecer uma base mais sólida
para esses personagens, para esses atores interpretando esses personagens, porque é a primeira vez deles nesses papéis, e também para as relações entre eles. Eu até gostei das interações da Mônica e do Cebola, mas precisava de um pouquinho mais para me convencer. Eu até gosto também da amizade da Magali e da Mônica, mas faltou um pouquinho mais. Eu queria ter visto mais do quarteto principal junto em cena, mas eles acabam se separando aos poucos muito rapidamente, né? E aí a gente tem a Milena, que é essa adição ao grupo principal de amigos, e ela tem muito pouco pra fazer aqui. A gente descobre muito pouco sobre essa personagem enquanto a história tá acontecendo. Parece que o filme decidiu misturar de qualquer jeito esses personagens com as questões adolescentes, com a fantasia, com o suspense, com o sobrenatural. Parece que tudo aqui é feito com um pouco de desleixo, o que é muito triste, porque esse universo da Turma da Mônica no audiovisual é muito forte, foi muito forte na sua primeira geração e tinha tudo pra ser muito forte também nessa segunda. De novo, eu disse no começo do vídeo e eu repito, quando foi anunciado que um novo elenco interpretaria esses personagens no cinema, isso causou uma comoção ruim nas pessoas. As pessoas ficaram preocupadas, porque elas tinham se apegado muito aos atores que interpretaram os personagens em Laços e Lições, que são os outros dois filmes, também na série do Globoplay, né? E o problema nesse filme não é o elenco. O elenco faz o que pode com o pouco que tem pra fazer, porque os outros elementos, o roteiro, a direção, a parte técnica, não conseguem fazer jus a personagens tão icônicos, e é uma história que poderia sim ter sido bem contada. E é isso, acho que é isso mais ou menos que eu tinha pra dizer sobre o filme Reflexos do Medo, da Turma da Mônica Jovem. Acho que também é válido mencionar que a gente tem uma participaçãozinha especial, um cameo do Maurício de Souza no filme, que é o criador dessa história toda, desse legado todo. É triste dizer tudo que eu disse, porque eu fui assistir o filme querendo gostar dele, e eu até me diverti em alguns momentos, mas ele não consegue estabelecer a base que precisava, ele não consegue solucionar a sua história de uma forma satisfatória, e por isso foi triste. Por isso eu saí do cinema com a sensação de que eu estava decepcionada com o que eu tinha acabado de assistir. Até porque eu acho que o filme, ele não entende exatamente com qual público tá conversando em termos de idade mesmo. O filme se apresenta como um filme sobre a Turma da Mônica Jovem, que tá querendo conversar com os jovens, com os pré-adolescentes e adolescentes, mas também mantém um tom infantil, e aí essas duas coisas não se combinam, né? Esse tom mais infantilizado com esses personagens que são um pouquinho mais velhos do que as crianças que a gente já conhece, isso acaba não combinando. Enfim, era isso. Se vocês já assistiram Turma da Mônica, Reflexos do Medo, me contem nos comentários. Se vocês tiverem outras opiniões diferentes das minhas, também tá tudo bem. Talvez eu só não seja o público pra esse filme, mas tô na torcida pra que os próximos 3 filmes sejam melhores, pra que a Turma da Mônica Jovem realmente consiga encontrar o seu tom pra construir histórias mais interessantes e mais empolgantes no futuro. Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!